Você sabia que quem não conhece a Deus não vai entrar no reino dos céus? E o que é conhecer Deus para você? Só está na igreja? Alguém falou que ele existe? Maravilha, está na tua vida? Ou é conhecer a palavra e se aprofundar nos caminhos da verdade? Ô glória! Bora para mais um vídeo? Então hoje nós vamos aprender um ponto muito importante nos dias de hoje. Por quê? A gente tem vivido um movimento que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e realmente Deus é amor, Jesus é amor, Deus nos ama, Jesus nos ama, mas também Ele é justiça, é fogo consumidor. E nós não estamos enxergando, ou melhor, não estão pregando para nós o outro lado da moeda. Porque se nós chegarmos no dia do juízo final e nós estivermos do lado do amor de Deus, seremos salvos. Mas no dia do juízo final, se nós estivermos do lado do fogo consumidor, nós seremos lançados no inferno. E nos dias de hoje é assustador como a visão das pessoas está limitada. Nossa, gente, nós estamos parecendo cavalo, andando com aquele negocinho aqui, só olhando para frente. Deus quer explanar a tua visão. Por quê? As coisas não é bem como falam. O que é conhecer a Deus? O que é conhecer a Deus? É estar na igreja e saber que Ele existe? Vamos fazer uma pequena colocação. Você conheceu a menina, começou a namorar, conheceu o menino, começou a namorar. Você vai dizer, eu conheço a minha namorada, eu conheço o meu namorado. Conhece como? O nome dela, o nome dele, o endereço, a família, o pai e a mãe. Agora você conhece a pessoa no íntegro? Quais são as vontades, o que alegra, o que não alegra, o que deixa triste, o que magoa, o que ela gosta de comer, o que ele gosta de comer, não gosta de comer? Isso é conhecer. Às vezes você vai falar que está casado com a pessoa há 20, 30 anos... E você vai ainda não poder dizer que conhece a pessoa, porque vira e mexe a pessoa se surpreende com uma situação nova, uma vontade nova. Então, você acabou de conhecer o teu namorado e conhecer a tua namorada, mas um conhecimento restrito. Você conheceu ela te conheceu o nome, conheceu a família, foi no lar, jantou com a família, restrito. Sabe quando você vai poder dizer que conhece a tua namorada ou conhece o teu namorado? Com o longo do tempo, que vocês vão se casar, vão morar junto por décadas, vão ter filhos, e aí você vai ver o perfil, a vontade, o que ela gosta, o que ele gosta, o que ela não gosta, o que ela não gosta, o que magoa, o que entristece, o que alegre. E aí, ao longo desse tempo, você fala, não, conheço a minha esposa, conheço o meu marido muito bem, porque vivi com ele, estou vivendo com ele 20, 30 anos, estou vivendo com ela 20, 30 anos. E nós estamos dizendo que conhecemos a Deus, sendo que nós não temos intimidade com Deus. Qual é a tua vivência com Deus? Quanto tempo, quantas décadas você está vivendo com Deus? E o que é viver com Deus para você? É estar na igreja? Congregando? O que é viver com Deus? Está liderado por alguém? Viver com Deus, entrar em comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, caminhar com Deus, 24 horas por dia, décadas de nossas vidas que vai nos trazer o conhecimento para poder dizer que eu conheço a Deus, para entrar no dia do juízo final no reino dos céus. Por quê? Quando nós falamos que conhecemos alguém, e quando conhecemos alguém e sabemos que aquilo não agrada, a gente não faz. Quando nós falamos que conhecemos alguém e sabemos aquilo que agrada aquele alguém, a gente faz. Então, como nós podemos dizer que conhecemos a Deus se somos induzidos, instruídos e gostamos e amamos em fazer o que não alegra a Deus? Só que isso está acarretando sobre as nossas vidas um prejuízo espiritual que vamos colher agora e o prejuízo maior nós vamos colher no dia do juízo final. Então, não existe outra maneira para eu, você, qualquer ser humano no mundo, nessa geração, nas gerações que passaram ou nas que virão, dizerem que conhece a Deus, se não for pela palavra, se não for pela prática bíblica, pela intimidade, pela espiritualidade. Caso contrário, nós podemos dizer que já dizemos, ouvi falar de Deus, sei que Deus existe, sei como é que Ele é, sei aonde dizem que Ele está, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de conhecer a Deus em suas profundezas pelo Espírito que habita em nós. Vamos ler a Bíblia para você ver o prejuízo que você e eu e qualquer ser humano colhemos nessa terra errando diante de Deus. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, acautelai-vos para não perder, presta atenção, acautelai-vos, fica atento, olha aí, foi difícil, não foi fácil chegar até aqui, não vai perder o que a gente tem feito. E ele diz assim, acautelai-vos para não perder aquilo que temos feito ou realizado com esforço, para receberes completo galardão. Então tem um objetivo, esse esforço, dessa pregação, dessa palavra, cuidado para não perder, para não se desviar, não se afastar, não ignorar.
Porque se você obedecer e aceitar, você vai receber com perto o galardão, lá no reino de Deus, para o dia do juízo final, poder usufruir isso, esses galardões em nome de Jesus. E no 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então a gente fala que tem Deus, a gente fala que conhece a Deus, a gente fala que tem intimidade com Deus, mas nós não estamos obedecendo as palavras de Deus através de Cristo. Não é as palavras de Deus através de Moisés, a lei e os profetas, com a teologia diabólica da prosperidade, o sacrifício financeiro para receber riqueza. Isso é do demônio, isso é do diabo. Ele está dizendo Cristo. Cristo, ele está nos associando a Cristo. Onde ele diz, no versículo 9, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que não tem nada a ver com as leis de Deus através de Moisés e os profetas, e nela não permanece, não tem Deus. Mas aquele que permanece e obedece, esse tem tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Então veja o prejuízo. A gente diz que conhece a Deus, mas estamos praticando coisas que vai contra a doutrina de Cristo, contra a doutrina de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Então, se nós ultrapassarmos a doutrina de Cristo ou nela não permanecermos, nós não temos Deus. Ah, pode falar, pode alegar, pode dizer, pode assinar contrato, promissória, pode prometer, jurar pela vida, não importa. Para mim não tem valor nenhum a garantia do homem. Para mim e para você só tem valor a garantia da palavra de Deus. E ela está dizendo que se eu e você, qualquer ser humano nos dias de hoje, das gerações passadas, dessa geração e as que virão, se não tivermos acesso ao alimento espiritual, ao conhecimento bíblico, à pregação da palavra, seja por qualquer motivo, né? Por quê? Não temos acesso à verdade? Vamos por 2 motivos. Porque muitos pastores e bispos e apóstolos se venderam para o diabo e não pregam mais a verdade para vocês. E o segundo motivo é o próprio povo, que não quer mais aceitar a verdade, até impulsionou e forçou os apóstolos, bispos e pastores venderem as suas almas, que começaram no espírito e hoje se aperfeiçoam na carne, para pegar aquilo que agrada o povo. É um pressionando o outro e os dois se agradam e os dois perdem a salvação. Só que essa consequência é drástica, porque se eu não te pregar a verdade e você não tendo acesso à verdade, ao conhecimento das coisas de Deus e de Deus, você não vai ter como praticar e andar nas doutrinas de Cristo. De duas uma, você não vai obedecê-la ou vai passar, vai estar além dela, fazendo coisas que dizem que é a doutrina de Cristo e que biblicamente não tem respaldo. Desta maneira, estaremos na igreja com alguém dizendo ser de Deus nos liderando, mas a Bíblia diz que nessa condição nós não seremos de Deus. Ainda agrega para o dia do juízo final um prejuízo maior, que é como se nós estivéssemos na igreja por décadas de nossas vidas em vão. Por quê? Segunda a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Em chama de fogo e vingança contra os que não conhecem a Deus. O que é conhecer a Deus para você? Não, pastor, eu conheço Deus. O que você conhece de Deus? Quais são as vontades de Deus para você? O que Deus quer que você faça, o que Deus não quer que você faça? Qual é o processo espiritual para a salvação? Ou você está naquela que aceitou Jesus, está salvo, sendo enganado, manipulando versículos, sem ler texto e contexto e complemento da igreja para a salvação e para a vida eterna? Em que grau você conhece a Deus? Só nas informações que te dão? Que Deus que você conhece? Aquele que, como se tivesse permitido que Jesus Cristo morresse na cruz e Jesus sofresse naquela cruz para te dar um carro, uma casa, um dinheiro, riqueza e bens materiais? Esse Deus que você conhece? Isso é o demônio, isso é Satanás, isso é Mamon. Isso é o diabo que está por trás, o Deus desse século que está cegando o entendimento das pessoas. É bíblico. Está na palavra. Então, contra os que não conhecem a Deus. Conhecer não quer dizer estar na igreja e saber que ele existe. Deus não está dizendo contra aqueles que não sabem que Deus existe. Não, contra aqueles que não conhecem. Conhecimento é se aprofundar, é saber, é conhecer. Ninguém adquire conhecimento indo um dia na faculdade. Nenhum arqueólogo adquire conhecimento cavando um dia um buraco. São décadas de suas vidas na faculdade, nos doutorados, e décadas de suas vidas na arqueologia, se aprofundando e cavando para poder adquirir o conhecimento. Aí você vem na igreja, aceita Jesus e já diz que tem conhecimento de Deus? Olha o que a palavra diz. Em chama de fogo e vingança contra os que não conhecem a Deus. Isso que não obedece ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face
e da glória do seu poder. Aí eu vou dizer, fala Deus para este povo aprender. Você acha que eu perco? Você acha que Deus, Jesus, os anjos, o Espírito vai perder? Se você não quer aceitar a verdade, não quer viver a verdade, você deixa de congregar numa igreja que prega a palavra, que corrige, que repreende, exorta com toda a longanimidade, amor e doutrina, para congregar aonde a liberalidade, o mundo já dominou? Você acha que é eu que vou perder? Você acha que é Deus, Jesus, os anjos, o Espírito Santo que vai perder? A Bíblia está dizendo que não. Quem perde é você. Se eu tiver essa visão, quem perde sou eu. Porque ele está dizendo contra aqueles que não obedecem, não aceitam, não querem viver o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses, no dia do juízo final, estando dentro ou fora da igreja, sofrerão penalidades. A eterna destruição. O que é a eterna destruição? Serão lançados no inferno, serão banidos da face e da glória do seu poder. Então hoje, se nós não ouvirmos a palavra e aceitarmos a verdade, corremos o risco de não estar obedecendo às doutrinas de Cristo ou até ultrapassando ela. E assim ficaremos sem Deus nesse mundo. E no dia do juízo final, por não termos obedecido à palavra de Cristo e não termos nos aprofundado no conhecimento espiritual de Deus, que não é teologia não, conhecimento espiritual de Deus, no dia do juízo final, seremos banidos da face da glória e do poder de Cristo. Quer dizer, chegamos lá com o título de cristão, chegamos lá com o nome de igreja de Cristo, mas seremos lançados, porque só temos o título e o rótulo. Somos fracos, né? Como sepulcros caiados. Por fora bonitos, com aparência bonita, mas por dentro estamos no mesmo pecado do mundo, vivendo a mesma impiedade, nas mesmas transgressões, sem ter o conhecimento verdadeiro de Deus. Então, neste momento, você tem que refletir, porque nós não estamos aqui perdendo tempo para irmos para o inferno e nem viver uma vida tendo um pastor, tendo um bispo, tendo um apóstolo, tendo uma igreja, mas não tendo Deus. Não. Prefiro não ter ninguém dessas pessoas, mas ter Deus. Mas a Bíblia diz que em comunhão temos que ter sim Deus, Jesus, o Espírito e os anjos, né, ao nosso redor, nos ajudando, ao mesmo tempo ter o pastor verdadeiro e a igreja verdadeira. Tudo isso é um conteúdo que tem que andar junto, um complemento, que um complementa o outro, como a mão, o dedo, o olho, a cabeça, o órgão, complementa o corpo, para nós podermos entrar no reino do nosso Deus, amém? Então nós temos que abrir os olhos, conhecer mais a Deus. E se você quer conhecer mais a Deus? Quero. Então é agora que você dá o seu primeiro passo para conhecer mais a Deus. Se inscreve no canal agora, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho para você ouvir mais palavra dessa e conhecer mais a Deus para poder ser salvo, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.